nos deu uma palavra hoje, no mínimo intrigante. No mínimo intrigante. A começar pelo título, o título dessa mensagem de hoje: Aprenda a fugir. Aprenda a fugir. Há muitas fugas. Há muitas situações de fugas. E eu quero que você comece a pensar sobre fugir de Deus e fugir com Deus. Comece a pensar nisso. Ninguém pode fugir de Deus. O Salmo 139, no versículo de número 7, o salmista diz: para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Ninguém pode fugir de Deus. Deus sabe exatamente onde nós estamos. E Ele diz: se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Que tremendo! Mas eu quero falar nesta noite sobre algumas fugas. Fugas de situações, fugas de situações, fugas de problemas, fugas das coisas. E a Bíblia nos apresenta algumas fugas orientadas por Deus, porque alguns dizem: olha, fugir não é de Deus, e eu vou provar para você que fugir também é de Deus, e totalmente de Deus, quando orientado por Ele. Então eu queria que você, meu amado e minha amada, nesta noite, começasse a refletir, quem sabe com o seu caderninho, que alguns já estão trazendo. Eu aproveito o ensejo para dizer: traga um caderno, traga um bloco, uma caneta, para nós irmos anotando, e depois você ficar revendo isto e aprendendo e decorando, até entrar na cabeça e no coração, né? Eu vou querer que você, vou te sugerir que você comece a meditar as vezes que você fugiu e não era para ter fugido. Durante a mensagem, certamente o Espírito Santo vai começar a te dizer: ó, você não era para ter fugido. Em outros momentos, aqui você não fugiu, mas tinha que ter fugido. Importante é que nós saibamos discernir o que representa e quem está no controle, qual é a orientação de Deus, para que nós saibamos, que nós aprendamos a fugir. Há momentos que fugir é um ato de covardia, e há momentos que fugir é um ato de sabedoria. Há momentos que fugir é um ato de covardia, e há momentos que fugir é um ato de autoridade e obediência. Mas para todos eles, nós vamos ver a aplicabilidade. E eu estava ali, enquanto o louvor se desenvolvia, eu estava ali orando e falando com Deus, e eu queria ter a mente de João na ilha de Patmos. E Jesus foi falando, ele não escreveu na hora, depois ele escreveu tudo ali, todas as revelações. Mas, na medida que o Senhor achar por bem e lhe aprover, Ele vai me lembrando algumas coisas que Ele foi falando ali comigo. Em cada um desses casos, eu vou apresentar poucos, naturalmente, tem um propósito, e Deus me mostra o que Ele quer dizer com isso. Pode mostrar para você outras coisas, mas se estivermos alinhados, aquilo que Deus está falando comigo, estará falando com você. A primeira fuga com Deus, significativa,
foi a fuga de José, Maria e Jesus. Em Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15, eu vou esperar que seja colocado para que todos nós leamos. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Que lugar para fugir, hein? Foge para o Egito. Tudo tem um sentido, irmãos. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar um menino para o matar. Que menino, irmãos? O Messias. Como é que Deus manda José e Maria fugirem com o filho que Deus deu para ser o Salvador, dizendo: foge, que senão eles vão matar o menino? Mas que Deus é esse que diz assim: não há hipótese de matar, porque eles vão chegar perto, vão tropeçar, vão cair, vão sair fulminados, vão ter um infarto, a mão vai ficar torta, e não há quem possa fazer isso. Nós temos que entender isso. Versículo seguinte: José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Queridos, uma das situações que Deus nos orienta a fugir é para treinar a nossa obediência. Eu já disse, Deus poderia matar, dizer: fica tranquilo, fui eu que botei o menino aí, ele é meu filho amado em quem me comprazo. Não há hipótese de ninguém, nem pensar: eu já vou matar ele no pensamento. Ele matou, ele pensou lá, morre infartado na casa dele. Deus tem esse poder ou não tem? É por isso que muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ouvir Deus e Deus trabalhar na nossa vida, porque nós queremos fazer com a nossa capacidade e a nossa inteligência. Não, Deus, não há hipótese. Nós temos que entender qual é o propósito das coisas que Deus faz. Essa fuga tem sentido de missão. A obediência se fazia necessária naquele momento. Obedecer é melhor que sacrificar, a Bíblia diz. Fugir quando Deus manda é a única alternativa para a preservação, não somente da vida, mas do ministério que Ele tem para nós. Versículo 15: e esteve lá até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. O profeta que ele se refere, a passagem que ele se refere, está em Oséias 11:1, onde Deus chama Israel de primogênito, e de lá Ele vai tirar Israel, considerando que Ele está resgatando do mundo para a salvação, e agora ele faz uma conexão com Jesus. Olha que lindo. Jesus vai para o mundo, Egito representa o mundo, nas barbas daqueles que estão de Faraó, e nas barbas daqueles que estão próximos, daqueles que estão contaminados e quererão contaminar, mas ele veio para os enfermos, ele não veio para os sãos. E dali depois ele sai, e ele ficou lá até a morte de Herodes, para então prosseguir no propósito que Deus tinha para ele. Primeiro item: Deus te manda fugir quando Ele quer trabalhar a sua obediência. E muitas vezes nós vamos fugir por quê? Não, eu sou de Deus, eu não vou fugir, eu vou enfrentar. Há momentos que você precisa fugir, se Deus está tentando trabalhar, senão Ele não pode trabalhar aquilo que Ele quer trabalhar. Segunda coisa, ainda aqui em José, é preciso, ou era preciso, que José principalmente entendesse que Deus estava no controle, porque antes de Jesus nascer, ele já pensou em dispensar Maria. Lembram disso? Essa mulher me traiu, eu nem casei com ela. O que é isso? Já está grávida, ela veio me falar. E diz a palavra de Deus que ele intentou no seu coração separar, e o anjo tem que dizer: não faça isso, porque o filho que ela está esperando é de Deus. A terceira coisa ainda dentro desse texto
é que não cabe a nós entender aquilo que Deus não quer explicar. Nós perdemos muito tempo tentando entender Deus. Não dá para entender Deus, meu amado. Você tem que obedecer. Eu gosto de uma frase que foi usada ali no lava-pés, que Jesus disse: hoje Deus faz, amanhã você entende. Tudo isso que nós estamos fazendo você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. Irmãos, como Deus gosta disso, como Deus gosta da obediência. É o princípio das bênçãos, é o princípio das coisas boas que Deus tem para nós, e nós não sabemos às vezes trabalhar nisso. Como o diabo gosta da desobediência, como o diabo gosta da rebeldia. Imagine aqui agora, José dizendo: ei, Senhor, espera só um minutinho, o Senhor precisa me explicar. E Deus tem que explicar alguma coisa? O que Deus estava treinando em José, Maria, era: eu quero que você trate esse menino somente da forma que eu disser para tratar. Eu sou o pai, ela é a mãe emprestada, mas quem manda sou eu. Ela só foi emprestada para gerá-lo, mas o contato dele é comigo. Tanto que Jesus mais tarde diz assim: eu falo aquilo que meu pai manda falar. E de avisar os meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Meus irmãos são esses. Olha aí, sua mãe. A minha mãe e meus irmãos são esses. Porque eu tenho contas a acertar com Deus. Quantos entendem isso? Essa é a primeira coisa. Deus muitas vezes vai pedir para você fugir, para saber se você tem confiança de que Ele está olhando de radar, de GPS. O GPS é interessante, né? Eu ainda quero descobrir como é que é o negócio lá. A pessoa fala, então, olha, essa rua não dá. Tem alguém assim, olhando de cima, assim, olhando, falando: e ali não, entra para cá, vai para lá. Agora, cuidado com o GPS, que às vezes ele manda você entrar numa rua que é furada. Mas o GPS de Deus não falha. Segunda fuga, meu irmão e minha irmã, e essa, o segundo personagem de fuga. Aqui eu dei uma fuga, mas esse personagem aqui, como ele fugiu? Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, versos 7 a 14, diz assim, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 23, 7 a 14, diz assim: assim que Saul foi informado de que Davi havia partido para Keila, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Vocês vão ver uma coisa interessante nesse texto, irmãos, dá para arrepiar. Davi foi para uma cidade cercada de muralhas, isso é Saul falando, com portões reforçados, e assim aprisionou-se como quem cai numa armadilha. Davi, eu já sei onde ele está lá, e ele vai ser pego, porque ele está dentro das muralhas. Uhul! Versículo 8. Em seguida Saul convocou todos os seus soldados para a batalha, a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar a Davi e os seus homens. Quando Davi recebeu as notícias de que Saul tramava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traze o colete sacerdotal, vamos consultar a Deus. Olha para mim, você aí na câmera, olha para mim. Quantas vezes nós temos feito burradas? Deixa eu dizer quem é Davi aqui. Davi aqui já era o rei, não empossado, mas já era. Deus já tinha dito: Saul, para mim não é mais rei. Ele tem mastro, ele tem capacete, ele tem couraça, ele tem trono, mas ele não é rei. Ele tem tudo de rei, mas é fora do meu coração. O rei do meu coração é esse aqui, Davi. Ele só não tinha sido empossado, porque Deus estava preparando todos os seus desígnios, propósitos ali. Então Davi orou: ó Yahvé, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila. Não passe para o próximo versículo ainda não, tá? Vou fazer um suspense aqui. Para a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa.
Quem ele pensa que ele é? Ele não vai chegar até aqui. Versículo seguinte: Saul descerá de fato como entendeu o teu servo? Ó Yahvé, Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. Então prontamente o Senhor respondeu: descerá. Aí ele vai para o versículo seguinte. Davi perguntou ainda: será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor afirmou: entregarão. Você já passou por uma situação dessa? Próximo. Então Davi e seus homens, que formavam uma milícia com cerca de 600 soldados, partiram da cidade de Keila e vagaram sem rumo definido. Sem rumo definido. Eu entendo, saiu sob orientação de Deus. Contudo, assim que Saul foi informado de que Davi havia fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. 14. Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros. E na região montanhosa do deserto de Zif, dia após dia, Saul o procurava obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Esse segundo item fala de dependência. Deus manda fugir quando Ele está dizendo: a sua dependência está muito rasa. Você está vencendo muita guerra aí, você está vencendo muita batalha aí, você está sendo chamado de campeão das Olimpíadas. Eu vou mostrar para você quem que te guarda. Não é o povo que você está confiando. O povo de Keila, esse povo todo que está aqui, que me abrigou aqui, eles vão me entregar? Vão te entregar. Não, primeiro, Saul vem. E aí, eles vão me entregar? Vão. Maldito o homem que confia no homem, naquilo que Deus, em quem ele precisa confiar, em Deus. Maldito o homem que confia no homem as coisas que precisam confiar a Deus. Pronto, melhorei. Note que ele sai sem rumo. Por que ele sai sem rumo? Ele falou assim: o Senhor está na direção, Ele sabe tudo, Ele sabe que vem, Ele sabe que vão me entregar, então eu vou sair e Ele vai me dirigindo os passos. A melhor coisa do mundo, irmãos, é nós sairmos e vendo Deus falar: vira à esquerda, vira à direita, anda mais para lá, para agora, esconde aqui e vai ali, porque Ele tem o GPS. Já está falando contigo aí, meu amado? Essa fuga representa a prova de Deus para saber se Davi estava disposto a honrar o propósito de Deus para a sua vida. Essa etapa mostra claramente que devemos deixar Deus ser Deus. E quantas vezes nós queremos ser Deus no lugar de Deus? Mas isso vai dar errado. Primeiro que eu não tenho a onisciência, eu não tenho a onipresença, eu não tenho a onipotência. E você sabe que Deus gosta das pessoas humildes, as pessoas que dizem: Senhor, eu não consigo. Ele disse: ótimo, mas quando você bate no peito, eu consigo, Ele fala assim: então você vai sozinho. Ele é o nosso justo juiz nas perseguições que sofremos, amém ou não? E você precisa depender dEle para isso. Se você é servo dEle, como é que Ele não vai te defender? Se você é propriedade dEle, como é que Ele não vai? Então, quando Ele disser foge, foge não por medo, mas foge para servir a minha mão e a minha direção. E o tempo todo, está ali escrito, irmãos. Saul procurava, e ficava de língua para fora, de cansado, e não encontrava. E ele estava em lugar seguro. A Bíblia diz que Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso lugar seguro, o esconderijo do Altíssimo. É nele que nós temos que nos esconder. E muitas vezes nós estamos se escondendo em locais frágeis, em locais onde as pessoas têm capacidade de nos encontrar. Então, esse segundo item na fuga de Davi, ou nas fugas de Davi, mostra a dependência. Meu irmão, quanto mais dependente você for, mais forte você será. Uns dependem de drogas, outros dependem de outros vícios, outros dependem de muletas,
Muletas, pessoas se fulano não for, eu não vou. E quantos tem lá? 5. Agora sim. Não, mas se você depende de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória. Ele está aqui nesse momento com a sua mão sobre as vidas e as que mais precisam. Ele está tocando com força, segurando para você sentir em quem você pode confiar. Quero falar de uma terceira fuga ainda no Antigo Testamento. Está em 1 Reis 17. Primeiro livro dos Reis 17. Versículos 1 a 3, Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Para aí um minutinho. Olhem para mim. Estou mandando, hein? O ibope de Elias estava lá em cima. Versículo 2. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste, refugia-te, foge daqui, esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Olha para mim. É interessante que quando nós damos conta que estamos obedecendo, que somos obedientes, que somos dependentes, que Deus nos protege, a gente começa a ficar besta. Estou certo ou estou errado? A gente fica muito autoconfiante. Ora menos. Eu sei que se eu falar com Deus 2 minutos, e muitas vezes Deus quer que você fale com Ele meia hora, e você quer falar 2 minutos, e a gente começa a achar que a gente é Deus. A gente troca de papel. Você sabe com quem que você está falando? Somos assim. Não diga que não somos, porque somos. E muitas vezes Deus precisa dar uma pernada na gente. Ele precisa quebrar a nossa perna para que a gente não ande para lugares tortuosos. Ele precisa tirar de nós a empáfia que muitas vezes nos domina. Então esse quadro eu chamo de colocar a gente no esquadro. Você sabe o que é colocar no esquadro? Os construtores aí sabem, coloca no esquadro. Ele está fora de esquadro, ele está andando meio torto, ele está meio... Coloca no esquadro. Significa poda. Para quê? Para que ele tenha provisões e dê frutos, não só tenha provisões. Porque o que vai acontecer com Elias ali é que ele diz: ai, que Deus maravilhoso, ainda bem que eu não tenho nem que fazer força, porque a água está aqui, e os corvos vêm aqui me alimentar todo dia. Eu até que merecia. E ele ficou ali por um bom tempo. Aí Deus disse assim: você está pensando que não tem que trabalhar para mim, que agora você está só vivendo do passado e dos louros da vitória? Seco querite, e para de levar comida para ele. Disse assim: agora você vai fugir daqui de novo, e vai lá para Sarepta. E os irmãos conhecem a história. Lá você vai dar frutos, porque se você ficar aqui, você vai se limitar a comer e beber de graça, e o poder de Deus não vai se manifestar na sua vida. Irmãos, esse terceiro item é o item de tirar-nos do conforto e baixar a nossa bola. Peça a Deus para amassar o seu barro de vez em quando. Peça a Deus para te deixar passar no deserto de vez em quando. É sadio. Peça a Deus: Senhor, manda umas tribulaçõezinhas aí para mim. Quantos dizem amém? Amém? Vocês vão ter tribulações, vocês pediram. Mas você pode ter certeza, meu amado, que baseado na primeira e na segunda, a sua obediência e a sua dependência farão de você um servo guardado, um servo protegido, onde todos irão te procurar, mas você estará amparado sob as asas do Altíssimo. Isso é muito sério. Daqui a pouco eu volto no Antigo Testamento para mostrar o final da história.
Estamos caminhando para o final. Quantos querem que eu termine? Diga amém. Termina, pastor. Como tem gente sincera nessa igreja. Amém. Hoje o Espírito Santo continua nos mandando fugir. Mas cuidado que às vezes nós estamos fugindo daquilo que não é para fugir. Tudo que vier à sua mão para fazer, faz o melhor. Não fuja disso. Mas ele manda fugir. Primeiro, ele foge da aparência do mal. E eu vou explicar isso. Senhor, eu sou teu servo. O apóstolo está falando em 1 Tessalonicenses 5:22, ele diz isso. Fugir da aparência do mal, não precisa publicar. O que tem a ver com isso? Deus está falando assim, toim, 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 toim. O que é isso? Perigo. Deus não te orienta a ficar perto do mal, que você será protegido. Ele manda fugir do mal. Tem a ver mais ou menos com o que ele fez com José, Maria e Jesus? Ele disse assim, não, pode andar aí do lado do mal, e o mal vem e tal, eu estou com a mão. E muitas pessoas pensam que Deus tem uma mão de borracha, que ele sai assim, e a pessoa entra no mal, ele vai lá e tira pelo cangote, traz para cá. Não, meu irmão, ele deixa você fazer o que você bem entender. Ele te deu liberdade para decidir. Às vezes nós achamos que Deus tem que assinar embaixo daquilo que nós listamos. Não, Deus é meu. O que é isso? Deus é meu ou não é meu, Senhor? Deus é meu Deus ou não é Deus? Não é meu Deus. E nós não entendemos o propósito, entramos por um caminho que Ele não mandou entrar e agora queremos que Ele nos cubra e que nos livre. O que Ele está te dizendo? Não ande perto do perigo, que Ele vai te engolir uma hora. Ele vai te engolir. Sansão brigou com o perigo, brincou com o perigo. Sansão brincou. Eu costumo dizer, eu já falei para uns amigos aqui, não me leve a mal de eu repetir, qual homem na Bíblia que durante o tempo que ele mentiu, Deus estava com ele, mas quando ele falou a verdade, Deus se afastou dele? Sansão. O tempo todo que ele mentiu, onde está a sua força? Minha força está nisso aqui, minha força está ali na corda, amarra 3 cordas. Ele estava mentindo para as pessoas, e Deus com ele, e ele arrebentava. Mas no dia que ele falou a verdade, ou seja, ele revelou, eu fiz só uma brincadeira, né? Para as pessoas mentirem, então vou mentir porque Deus vai ficar comigo. É mentir para o mundo. Se você fala aquilo que o mundo não entende, você revela as coisas de Deus que são para você. Por isso que tem coisas que Deus fala para mim, que às vezes eu vou orar e o irmão fica zureto assim, o radar dele fica rodando. Por quê? Porque Deus não falou com ele, falou comigo. E eu vou querer confirmação com quem Deus não falou. Não é assim conosco? Não brinca com perigo, meu amado. Sansão foi, até que o pecado o pegou. Perigo. E a Bíblia diz, o Espírito Santo hoje nos orienta, foge da aparência do mal. Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque você envergonha o Evangelho de Deus estando perto do mal, com aparência de mal. Nós somos feitos para sermos luz, e não luz ofuscada. Nós somos feitos para fazer a diferença. E a diferença, primeiro, nós temos que fazer para o mundo. O mundo precisa enxergar essa diferença em nós. E quando nós fazemos essa diferença no mundo, nós fazemos diferença em nós. Porque nós temos liberdade, não temos nenhuma interrupção de falarmos com Deus e Deus agir e responder às nossas orações. 2 Timóteo 2:22, o apóstolo Paulo diz para ele, foge das paixões da carne. Irmãos, isso é muito profundo. Ele não manda lutar, mas ele manda fugir, ele não manda enfrenta as paixões, ele diz, foge das paixões da carne. Você não pode com elas. O problema às vezes é que nós achamos que nós somos tão santos, tão poderosos, e todos os servos de Deus que caíram porque foram enfrentar as paixões da carne. Não dá para enfrentar. Que é isso, pastor? O senhor não está errado, não? Não, eu vou te mostrar que não. O contexto aqui quer dizer assim, você fugindo
das paixões da carne, você se aproxima do Espírito. E quando você se aproxima do Espírito, primeiro, você me agrada. Segundo, você se fortalece porque a seiva que você recebe é do alto via Espírito Espírito Santo, passando na sua vida, o Espírito da pessoa. Mas quando você se mistura e começa a olhar pelas paixões da carne, ainda que você não queira inicialmente, a carne sempre está me querendo. Eu fico impressionado com as pessoas que não têm autoridade para dizer isso. E às vezes eu já aconselhei pessoas e a moça falou: pastor, aconteceu isso, né? Porque, eu gosto de ser educado, né? Educada. Então, o rapaz falou assim: olha, você está linda. Eu falei: que isso? Casada, eu disse: olha que perfume maravilhoso. É mesmo? Né? Parem, meu marido não gosta, hein? Mas você vai contar para ele? Não. Então, meu pai dizia que isso é um cachorro vira-lata, que se você não correr com ele até longe, ele vai se dar olhando um bocadinho, ele volta, até que você pega umas pedras, cai atrás dele, ele some com um rabo entre as pernas e não volta mais. Agora fica ali, ele fica por trás. Aí você volta e aí você um bocadinho, você foi embora, aí você está ali comendo o seu torresmo, a sua linguicinha, a sua coisa, aí um bocadinho vem o cachorro. Se você não zunir com ele dali, ele vai embora. Fugir das paixões da carne é não deixar que elas te dominem. Pastor, mas eu sou um servo de Deus, eu oro 37 vezes por dia, leio a Bíblia todo momento, mas o seu corpo ainda não se converteu, esse corpo não se converte, sabiam disso, irmãos? O nosso corpo não se converte, porque se ele se convertesse, não precisa trocar para ir para o céu, era esse aqui, ele tem uma natureza pecaminosa, a sua alma é que tem que ser transformada, esse corpo vai ficar aí. O problema é que muitas vezes nós entramos num lugar onde temos que entrar com capote, com aquela máscara, porque tem contaminação, e nós entramos dizendo: eu sou forte. Às vezes você vê um cara forte. Rapaz, eu vi uma vez, eu estava lá nos Estados Unidos, e era essa época aí de fevereiro, uma neve tremenda, um frio, que pinguim, encontrei uns 4 assim na rua de casaco, batendo queixo, de tão frio que estava. E tinha um camarada assim, para variar era brasileiro, né? Forte assim, uma camiseta, né? Só, e todo mundo, eu estava com cirola, eu estava com blusa, mais blusa, o casaco, e o cara ali na porta, você está sentindo frio? Nada. Frio, isso não é frio, é lá do Paraná, isso não é frio, os irmãos do Paraná são assim, né? Isso não é frio, leite quente dá dor de dente na gente, né? Então, frio, nada. E não sentiu frio. Passados uns dias, o pastor Elba falou: cadê aquele cara que já está doente, está com uma pneumonia? Às vezes você não sente, mas o seu organismo sente. Cuidado, meu amado. Vamos concluir. Quantos querem que eu conclua? Digo amém. Não querem que eu conclua, só 1 ou 2. Foge das corrupções do mundo, segundo Pedro 2,20. Ele não diz que a sua santidade vai fazer você enfrentar tranquilamente esses problemas, mas ele diz: foge. Foge. Agora está mais fácil para você entender, porque se eu começo por ele, pastor, você não está pregando um Deus que não salva, um Deus que não cura, um Deus que não protege? Estou, mas como eu comecei lá por José, que ele diz: foge, que senão vão matar o menino que ele deu, agora você começa a entender melhor. O Senhor não está aqui para ficar brigando a sua briguinha. Eu vou lá, eu vou com pecado, vem pecado, bate em mim, pecado. O Senhor não está aqui para isso, meu amado. O Senhor está aqui para fortalecer você e você ser uma figura separada, diferente, para que as pessoas olhem para você e dizem assim: eu quero aquilo ali. Deus, eu fico horrorizado com esses embates que ficam aí na internet, um fala: mas o meu Deus, não, mas o meu santo é mais forte. E Deus não está nisso.
Deus não está autorizando nenhum deles falar, não, vem que eu te dou um soco no queixo, eu sou por Deus, outro, não, Deus não está nisso, irmãos. Por isso ele manda fugir das paixões, da aparência do mal, das corrupções do mundo, porque ele quer é que nós sejamos olhados e dizer assim, que exemplo que eu quero seguir. E mais ainda, nós perdemos mais tempos com embates, brigando para mostrar quem é poderoso, é o meu Deus ou o seu Deus. Ah, mas Elias fez isso, fez porque Deus mandou, e você não chama Elias, e nem mora naquela época lá. Pastor, mas eu vou viver fugindo? Tem uma recompensa para você. Em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz, resisti ao diabo. E quem completa para mim, bem alto para sair no som aí, na gravação? E ele fugirá de vós. Sabe o que Deus está dizendo, meu amado, minha amada? Se você fizer isso que ele está mandando, fugir da aparência do mal, fugir das paixões da carne e tudo, o diabo vai fugir. Como é que é fugir? Tchau, hein? Estou indo. É isso? Vai sair em disparada com o rabo no meio das pernas. Não sei nem se o diabo tem rabo. Eles pintam ele aí com aquele rabo lá, então ele vai sair, ele vai fugir apavorado. O que é que significa isso, meu amado? Traduzindo tudo, vitória para a sua vida. Pastor, o senhor quando começou uma pregação, o senhor falou que tem aqueles que fogem da presença de Deus. Eu estou lembrando um aqui, eu também estou, está anotado aqui, Jonas. Mas até isso tem um propósito. Jonas fugiu da presença de Deus, achou que podia. Aí eu volto no Salmo 139, no versículo 7. Quem poderá fugir da tua presença, do teu Espírito? Para onde eu for, o senhor vai. Se eu subir demais, o senhor está lá. Se eu descer demais, o senhor está lá. Se eu entrar debaixo o senhor está lá. O senhor sabe. E Jonas achou que não, e fugiu. Inicialmente foi punido. Mas ele reconheceu. E ele disse assim, essa confusão toda que está dentro desse navio aqui, é porque eu não tinha que ter fugido, Deus me mandou fazer o que eu tinha que fazer, e eu não fiz. Porque eu estava querendo fazer o papel de Deus, eu queria punir, esse povo não merece, eu não vou lá. Deus não está perguntando a você qual é a sua opinião, ele tem a dele, e a dele ele não divide, a glória dele não divide com ninguém. Me joguem, jogou e parou tudo. E ele 3 dias no ventre de um grande peixe, meditou. Isso é uma figura de Jesus. E no final de 3º dia, aquilo que parecia morte, devolve. A tumba ressuscita. Jesus ressuscita dali, a morte, aqui, ó, está aqui, eu não pude segurá-lo aqui. Porque Deus tinha um propósito. Sabe como é que eu chamo isso? Graça! Vocês estavam prestando atenção em outra coisa. Sabe como é que eu chamo isso? Graça! Amém. Melhorou 40%. Mas eu vou deixar vocês até domingo pensando o que é graça. É isso. Quando você foge da presença de Deus, e creio que hoje possa ter aqui algumas pessoas que estão fugindo do chamado de Deus, estão fugindo do propósito que Deus colocou na sua vida, que é levar o Evangelho, que é dar uma vida. Você está querendo mais ficar parecido com as pessoas, você está querendo ficar bem na fita, mas Deus disse assim, é melhor ficar na minha fita do que na vida dos outros. Quem sabe você tem fugido e Deus tem dizendo assim, eu quero que você seja um exemplo no seu trabalho, um exemplo na sua vizinhança, eu quero que você não tenha vergonha de falar do Evangelho, e você está fugindo. Você tem esse ministério, você tem 3 anos que não faz nada e está dizendo, eu quero parar, eu quero pensar, chegou o momento de descansar, e a Bíblia diz, o diabo não descansa, e você vai descansar. Aí você diz, claro, Senhor, perdoa. Aí ele entra e diz, então vem, Jonas, eu vou te dar nova chance, você vai voltar lá no lugar, e eu vou operar através de você, Jonas, de uma maneira tão grande, por causa da minha graça. Você fugiu, não era para fugir, mas eu tenho uma graça tão grande que você não merece esse favor, eu vou te dar. Mas além do favor imerecido, eu vou te dar nas mãos
um poder inigualável. Quando você abrir a boca naquela cidade, o povo vai cair de joelho, e não deu outra coisa. Ai de Jesus se não fosse a sua misericórdia. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Jesus. A graça. A graça. E essa graça que o Senhor tem para você hoje. Para você parar de fugir das coisas que Deus não quer que você fuja. E para você não resistir ao que Deus está falando para fugir. E foge. Quem sabe haja aqui hoje, Deus não me revelou. Se revelar, eu falo. Pessoas que estão dizendo assim, meu Deus, eu estou tentando fugir daquela amizade, mas eu não consigo. Quando eu penso que ela vem, me amarra de novo. Eu devo muito favores. Eu devo muito favores. E Deus disse assim, o seu favor maior sou eu. Davi pergunta a Deus, Saul vai vir mesmo contra mim? Vai. E o povo vai me entregar? Vai. O que eu tenho que fazer? Parte daí, porque eu quero mostrar para o povo, não é que eu te protejo aqui dentro, é que eu te dou sustento no deserto, e que o inimigo sairá atrás de você, e não vai te encontrar. Graça. Quem sabe nessa noite aqui, eu tenha pessoas corajosas, que vão dizer, chega de fugir. Meu amado e minha amada, deixa eu te dizer uma coisa pela minha experiência. Não deixa chegar lá fora na hora do lanche, me chame no canto, embora você não esteja proibido, não se iniba, pode me procurar ou procurar alguém. Mas não deixa chegar lá. Pastor, eu andei fugindo muito, eu vou fazer um propósito, hoje é dia 25, de 1º de março, para começar o mês certinho, 1º de março eu vou começar esse propósito, não faça isso, irmão. O melhor lugar para você queimar a sua vida é no altar de Deus. Por isso chama altar. Sacrifício vivo e agradável no altar. E eu tenho certeza que durante a pregação, o Espírito Santo te falou, viu? Aquele dia não era para você ter fugido. Você fugiu e não esperou o agir de Deus. Viu? Eu estou falando para você há muito tempo que era para ter zarpado dali, fugido dali. E você não fugiu. Por isso você está todo enrolado, todo emaranhado, todo agarrado. E você agora precisa de uma libertação. Mas até isso Deus faz. E Deus tem pessoas aqui para serem usadas por você, a começar aqui pelos pastores e tal, mas os irmãos que vão orar, e você, quem sabe, será liberto de uma coisa que você não consegue fugir. Ou será liberto de uma coisa que você está fugindo e tem que enfrentar. Qual é o seu nível de coragem para neste momento dizer assim, falou comigo, não quero te perguntar se você está fugindo errado ou fugindo certo, fugindo sob a orientação de Deus ou fugindo contra a orientação de Deus, não, isso não me compete, mas o que eu desejo é que você receba a graça que Jonas recebeu. Ele disse, Jonas, eu tenho uma paciência, Jonas, porque quando eu quero fazer, eu espero, eu vou fazer. Você pode dar a volta, vou dar a linha a você, mas quando eu puxar a linha, meu irmão, você vai vir agarrado nesse anzol. E hoje, deixa eu dizer para você, olha para mim, Deus está puxando a tua linha, hein? Você está esperando o quê? Para fazer aquilo que Deus quer. Você está esperando Ele descer pessoalmente e falar com você, de, oh, é Deus. Então venha para Ele, antes que Ele venha para você. Entendeu isso? Venha antes do arrebatamento.
Porque na hora que chegar o arrebatamento, se você não tiver decidido, você vai ficar para trás. Pastor, mas eu já sou crente. Sim, mas está fugindo. E está fugindo errado. Pastor, eu já sou crente. Pois é, mas Deus está mandando fugir desses vícios que você tem e você não consegue porque você quer agradar as pessoas. Tem uma fuga aqui, uma proposta de fuga que eu estou me lembrando, quando Pedro foi orientado, vou soltar vocês, tá? Pedro e João foram presos porque curaram em nome de Jesus uma pessoa na porta do templo. Mas vocês vão embora e não falem desse Jesus, zarpa, sai pelos fundos, sai dali discretamente, vazem. E ele disse assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E agora o resto você deixa com Deus, meu amado. Não é você quem vai. Vamos ficar de pé. Esse convite é aberto a todos, inclusive aos visitantes. Às vezes o visitante chega, eu estou falando porque eu já ouvi isso. Eu não sabia que eu podia ir à frente, eu sou um visitante, não sei como é que é a norma da igreja. A norma da igreja é a norma de Cristo. Quando Ele chamar, vem. Onde você estiver, vem. Essa é a sua igreja, irmão. Não, mas eu sou da igreja batista. Mas esse é o nome só que arranjaram. Essa é a igreja de Cristo, a sua lá também é. Então esta é a sua casa. E eu quero agora, em nome de Jesus, oferecer a você uma oportunidade ímpar para receber a graça das fugas erradas que você deu, a favor ou contra. Aquela que Jonas recebeu. E o Senhor vai ser misericordioso sobre a sua vida. Eu estou me referindo àquelas pessoas que estão tentando fugir há tanto tempo e não conseguem. Pastor, me ajuda, pastor, eu não sei mais o que eu falo para a pessoa. Pastor, resolve para mim. Eu não posso resolver aquilo que a sua vida precisa resolver. Então, em nome de Jesus, eu quero chamar você aqui à frente para eu fazer essa oração de entrega. Você vai vir ao altar. Se você não vier, eu vou entender duas coisas: que você não quer ou você já tem e não precisa. Mas aí é você com Deus, a minha parte já está feita. Eu não fico muito preocupado se vem 200, se vem 10, se vem 3. Eu fico querendo que todos que precisam venham. Isso eu gosto. Então, em nome de Jesus, você está esperando a música começar a tocar, né? Porque é assim em todas as igrejas. Quando começar a tocar a música, eu vou. Não, você já devia estar aqui. Se há alguém. Se não há, então não tem que estar. Alguém que diz: eu não vou mais. Eu vou deixar Deus falar comigo e vou fazer o que Deus manda.